O que vem primeiro, Caio? A redenção ou a criação? A redenção. Sim. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então o que é que vem primeiro? O que vem primeiro? Se é um dado da revelação bíblica essa afirmação, de que o sacrifício do Cordeiro, do unigênito de Deus, Deus morreu em Deus antes de Deus em Deus criar qualquer coisa. A criação acontece no ambiente da graça da redenção, que é uma coisa que a teologia não ensina e nega. A teologia, ela trabalha com categorias lineares do tempo grego. Então, Deus, um dia, lá atrás, é um Deus bem preso ao tempo, é um Zeus todo-poderoso. Disse, olha, meu filho, Espírito Santo, vamos criar uns anjos. Aí criaram uns anjos. Oh, anjo, anjo. Agora, vamos criar umas coisas e para esses anjos ficarem perplexos com o nosso poder. Aí vamos criar, aí os anjos, uau, uau, uau. Aí, bilhões de anos de evolução cósmica, multicósmica, e os anjos, uau, uau. Aí um dia Deus disse, vamos fazer uma coisa nova, sabe? Vamos fazer assim um negócio assim, bem do nosso jeito. Pegar um planetinha de nada e vamos colocar nesse planeta uma consciência como a nossa, em indivíduozinhos finitos. Aí o filho disse, oba, boa ideia, papai. Aí o Espírito Santo disse, pô, que coisa linda! Por que não pensamos nisto antes? Aí eles vieram aqui nesse planetinha de nada, aí começou a organizar o caos, o planeta estava catastrófico e vazio. O que dá ideia no texto bíblico que já tinha havido uma criação aqui que se catastrofizou. O que a gente teria aqui seria uma segunda etapa de criação. Aí ele planta aqui esse ser feito à imagem e semelhança dele na perspectiva do loop, da consciência, um ser que diz eu, um ser que sabe de si. Aí esse ser, 3 páginas adiante, cai. Literalmente, 3 páginas. 3 páginas adiante. Num tempo que não é medido. São 3 páginas adiante, o bicho cai. Aí... e crente acha que foram 3 páginas adiante. O cara sobreviveu o primeiro dia, uma página. Segundo dia, outra página. Terceira página, blá, 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 caiu. Sem conceber sequer a ideia de que isso possa ter durado um tempo absolutamente para além da imaginação. Mas 3 páginas adiante caiu, aí Deus disse, ué, e agora o que a gente faz? Aí tem uma ideia que estava guardada aqui na manga, que é a seguinte, uma vez caído, a gente vai vesti-lo imolando um animal e derramando o sangue dele, tirar essas folhas de figueira, cobri-lo com vestes que vão demandar a morte de um animal. Vamos vesti-lo com pelo, significando dizer que uma vida será imolada para cobrir esses culpados. Boa ideia! E agora? Não, daqui para frente, os que quiserem andar com a gente vão ter que derramar sangue como oferta pelo seu próprio pecado. Quem não quiser andar com a gente, pratica o que quiser praticar. Quem andar com a gente, fazendo a linha do sangue, está salvo. Quem não andar com a gente, está perdido. Aí começa, Enos invocou o nome do Senhor e vai e tal. E Deus dando jeito na história. Aí, que calamidade, os anjos possuíram as filhas dos homens.
Aí vieram esses anômalos, esses nefilins na terra, os deuses dos povos. Vamos destruir tudo, começar tudo de novo com Noé. Aí Deus sempre com problemas, sabe? De gestão. Sempre com problema. Sempre com problemas de Essa é gestão, boa. levando susto. E como é que a gente faz? Tem alguma dica do que o homem está fazendo de bom para a gente aproveitar? E vamos lá, teologia do processo. Deus aí aprendendo com o homem com Deus, numa troca, numa confabulação. Aí vai, e sempre tendo decepções. Puxa, a vida não deu certo. Não deu certo, Israel não está dando certo. O que a gente faz? Israel não está dando certo. Agora Israel que é um templo. Para que templo? Bastava o tabernáculo, mas concessão. Davi, segundo o meu coração, Davi, tira o pinto daí, Davi, Batseba não, Davi, Davi. E agora eu já prometi que eu não ia abandonar Davi, lá vou eu com Davi mesmo. Quem não tem Davi mesmo, vamos lá em frente. E essa geração de Davi, o negócio é um caso sério, só nasce Manassés, cabra safado, é um problema danado. O que a gente faz? Vamos levar para cativeiro. Surra nele, com os babilônios, não sei o quê, Deus dizendo, ai, esse povo só me dá trabalho. Aí chega uma hora que o que já estava planejado desde aquela ovelhinha morta, o animal morto que vestiu Adão e Eva, vai ganhar uma consumação. Vamos enviar a você, meu filho, a desculpa, mas você vai para o sacrifício. Aí, pai, mas meu filho, você vai para o sacrifício, porque eu amo o mundo de tal maneira que eu vou dar você para o sacrifício. Aí lá vai Jesus para o sacrifício, se encarna aqui, é um problema danado para sobreviver a Herodes, aquela confusão e tal, foge para o Egito, volta para lá, fica escondido em Nazaré e tal, os irmãos não creem. Aí lá vem ele, vamos, escuta, João Batista já estava profetizado, vamos cumprir esse cara agora aqui, primo dele, vamos fazer. Aí lá vem João, prega, aí Jesus aparece, aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nessa linha que a teologia segue. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a teologia pergunta, quem vem primeiro, a criação ou a redenção? A teologia responde com categorias gregas, de categoria de linearidade de tempo pagão. Obviamente é a criação. Foi porque a criação não deu certo que veio a redenção. E num certo sentido a teologia vai dizer, porque a redenção não deu certo, Jesus vai voltar de novo. Porque não deu certo essa bagaça. Hein, cara? Né? Não, e o surto é tão grande, a doença é tão grande. Tem um pastor americano que disse que foi arrebatado no céu e chegou lá, a Trindade estava confabulando, Deus perguntando para o Filho e para o Espírito Santo que ainda restava algo a fazer na terra. E se Jesus estava disposto a voltar para fazer, consumar essa obra. Diz que Jesus ficou calado, o Espírito Santo também, e esse pastor estava na reunião. Isso não é piada não, né? Não é piada ele não, escreveu um livro. é revelação de culto pentecostal. Não, ele escreveu um livro, tô falando, não tem sacanagem não. Pai, eu posso fazer essa consumação. Eu posso. Diz que o Espírito Santo olhou assustado, filho, você pode. Então você vai descer e você vai ser meu porta-voz nessa última redenção. A surta é tão grande que Deus precisa. O cara botou isso no livro? Botou, meu irmão. Ele sabe quem é. Escreveu. Eu posso até falar. Agora, o que não está escrito em livros de configuração tão gibilesca quanto esse, está escrito em compêndios de teologia com 1000 palavras bonitas e com argumentos filosóficos, mas é a mesma viagenzinha, o mesmo scriptzinho, que hoje em dia em Hollywood não é nem aceito, porque os caras estão trabalhando com atemporalidade, com vai e vem, com Tá Matrix multiverso, Matrix, já ficou bobagem até para Hollywood. Essa linhazinha. Deixou de ser a Trindade, do agora tempo. é quadrilátero. Agora,
O fato é que está escrito, não uma vez, mas 3, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação de qualquer mundo. E quando fala do mundo ali, cosmos, no grego, está falando de qualquer elemento, de qualquer matéria, antimatéria, de qualquer que seja a categoria existente. O Cordeiro de Deus foi imolado antes de qualquer categoria existente. Então o que vem primeiro? A redenção ou a criação? A redenção já acontece no ambiente involucrado pela graça. Aí alguém pergunta, é porque Deus predefiniu todos os acontecimentos? Não, Deus não está brincando de predefinir nada. Deus sabe de todos os acontecimentos porque não tem nenhum acontecimento acontecendo. Todos os acontecimentos já aconteceram. Em Deus não existe passado, presente e futuro. Em Deus, Abraão está agora levando Isaac para o Monte Moriá para ser imolado. Em Deus, Jesus está morrendo na cruz agora. Em Deus, o mundo está sendo criado agora, o mundo está sendo acabado agora. Em Deus, Adão está pecando hoje. Em Deus, a Nova Jerusalém já desceu. Em Deus, tudo é. Em todas as variedades e possibilidades que a liberdade e a evolução tenha para livremente se expressarem. Essa é a soberania de Deus, é que toda liberdade com todas as variáveis possíveis acontecem simultaneamente nele. E estão acontecendo nele. Eu que estou aqui, eu sou um vermezinho do tempo e espaço, eu sou um deus grego. Eu que penso com essa categoriazinha de ontem, de hoje, de amanhã. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O tempo verbal do texto grego é um presente contínuo. Tirou ontem, tira hoje, tira amanhã, está tirando, tira simultaneamente, tira o tempo todo, nunca deixou de tirar, nunca deixará de tirar, nunca existirá uma existência sem que nela ele não tire o pecado. Então o que aconteceu antes? A criação é o orgasmo da redenção. A criação é a lua de mel da salvação. A criação é a produção desse amor sacrificial de Deus, porque Deus cria morrendo. É o grão de trigo que caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer produz muito fruto. É assim, esse é o princípio supracósmico, supra-universal, a partir do qual Deus criou todas as coisas. É pela morte que Deus cria. Aí você diz, e Deus morreu e morreu? A morte de Deus é o sacrifício de Deus em Deus. Significando que a morte de Deus não mata Deus. A morte de Deus é a sacrificialidade da própria renúncia, da onipotência de Deus em favor da possibilidade infinita das expressões de liberdade. Aí a gente podia falar o resto do dia que ainda ia ser devaneio de um mosquitinho do Amazonas. Ainda iria ser viagem de Carapanã, pecando contra a grandeza do indizível, do mistério absoluto. É apenas uma lambida no escabelo dos seus pés. E não é dizer nada ainda sobre Deus, porque Deus está para além do que dele se possa dizer. É apenas uma repetição do que a Escritura, sem grandes explicações, afirma para que a gente acolha pela fé. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes de haver mundo. Então, respondendo, o que vem primeiro? A redenção ou a criação? Responda você. E aí? Se a gente olhar o tempo como uma mídia que organiza as experiências para esse ser relativo, com compreensão limitada, e só isso,
né? A gente começa a entender um pouquinho dessa temporalidade de Deus que vive o tempo todo, né? No dia chamado hoje. É uma questão de olhar só, né? Você veja, as próprias experiências humanas de premonição, quando um cara tem impressões certas do que vai acontecer, as coisas acontecem, o que é isso? Senão a transcendência ao condicionamento do tempo por uma fagulha de instante. Aí dá a impressão que o cara viu o futuro. Ele não viu o futuro, ele viu o que está sendo. Que na mente condicionada dele se organizará como uma ocorrência de daqui a mais uns dias, alguns meses, alguns anos. Mas a própria experiência da premonição dá testemunho dessa simultaneidade das ocorrências. Que vale também para aquele que vê o que passou, aquelas explicações de pessoas que falam línguas. Se a gente entender que o tempo acontece hoje e tudo está acontecendo hoje, né, essas explicações sobrenaturais para tudo que a gente acaba imputando até por não conhecer, acabam, né? Deixa de existir. Sobrenatural é ser, meu irmão. Isso que é pura sobrenaturalidade, é ser. Esse é o milagre. VNV TV, o canal é você.